queridos amigos, sejam todos bem-vindos ao programa Luz com Emmanuel. Hoje nós iremos conversar sobre o capítulo 41, intitulado No Futuro, do livro Pão Nosso, de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. Passemos agora à leitura do capítulo. No futuro. E não mais ensinará cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Paulo, Hebreu 8:11. Quando o homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da lei divina, o companheiro não repreenderá o companheiro, o irmão não diminuirá outro irmão, o cárcere cerrará suas portas, os tribunais quedarão em silêncio, canhões serão convertidos em arados, homens de armas volverão a sementeia do solo. O ódio será expulso do mundo. As baionetas repousarão. As máquinas não vomitarão chamas para o incêndio e para a morte, mas cuidarão pacificamente do progresso planetário. A justiça será ultrapassada pelo amor. Os filhos da fé não somente serão justos, mas bons, profundamente bons. E a prece constituir-se-á de alegria e louvor, e as casas de oração estarão consagradas ao trabalho sublime da fraternidade suprema. A pregação da lei viverá nos atos e pensamentos de todos, porque o Cordeiro de Deus terá transformado o coração de cada homem em tabernáculo de luz eterna, em que o seu reino divino resplandecerá para sempre. Passemos agora aos comentários e reflexões do texto. Bom, gente, o que a gente pode perceber é que Emmanuel inicia esse capítulo 41 mencionando de cara a lei de Deus, a lei divina. Nosso primeiro papel aqui vai ser entender que lei é essa. Essa lei divina tem duas dimensões. Conforme explicado na questão 616 do Livro dos Espíritos, ela consiste em uma lei que provém de Deus e que é utilizada para governar todos os aspectos do universo. E, portanto, ela tem um lado material, e aí inclui aquilo que a ciência material nos fornece, seja nas leis matemáticas, da biologia, da física, da química, enfim. E também essa lei divina tem uma dimensão espiritual, moral. Na verdade, é tudo a mesma lei, só que para fins didáticos a gente separa. Então, nesse lado material e nesse lado moral. No aspecto moral, o que é essa lei divina? Ela é o que está resumido ali em Mateus 22, versículos 37 em diante. É o amor. É amar a Deus e amar ao próximo. Amar a si mesmo, depois amar ao próximo como a si mesmo, e fazendo isso, amamos a Deus. E também, para fins didáticos, essa lei, que pode ser resumida no amor, ela é comumente separada na doutrina espírita em várias outras leis. Para quê? Para facilitar o entendimento. Então, para quem tiver curiosidade de entender essas nuances do que é amar a si mesmo, amar a Deus, amar ao próximo, está ali na terceira parte do Livro dos Espíritos e também no Evangelho segundo o Espiritismo. Ali nós encontramos a lei de adoração, lei do trabalho, lei de justiça, caridade, enfim, todas essas ramificações dessa lei divina no seu aspecto moral. Bom, Emmanuel menciona que essa lei divina há de ser gravada na nossa própria alma, na alma de cada ser humano. Aqui nós podemos nos perguntar, o que isso implica? O que significa gravar essa lei em nós? E nesse ponto nós podemos nos socorrer do texto de Paulo que Emmanuel usou para construir esse capítulo 41. Então nós podemos ir ali em Hebreus, capítulo 8, versículo 10, em que Paulo faz uma introdução ao texto que serve de base para o capítulo 41. Ali ele diz o seguinte, ele menciona, na verdade é uma citação que ele faz, que diz: eis a aliança pela qual eu, Deus, ficarei unido ao povo de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. E aí vem a parte que nos interessa.
porei minhas leis na sua mente e as inscreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. E aí segue o texto que foi lido aqui, que aí não mais ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, porque todos conhecerão a Deus, desde o menor até o maior. Isso daqui é uma citação, na verdade, que Paulo faz do texto mais antigo, lá de Jeremias capítulo 31, versículo 31, em que nós temos uma pronunciação vinda do alto, em que Deus diz ao seu povo: porém minha lei no fundo do seu ser e escreverei no seu coração. O que nós podemos depreender, tanto desse texto mais antigo, que é citado por Paulo, quanto pela forma como Paulo apresenta isso lá em sua carta aos Hebreus? Que essa gravação ou interiorização da lei divina, principalmente em seu aspecto moral, em nós, tem duas etapas. Porque conforme consta no versículo, ela é gravada na mente e é inscrita no coração. Portanto, tem um aspecto intelectual, que se refere a essa gravação na mente, e tem um aspecto moral, que é a gravação no coração. O aspecto intelectual desse processo de interiorização da lei divina consiste basicamente em buscar conhecimento. Portanto, pesquisar. Onde que eu posso encontrar informações sobre aquilo que Jesus veio nos ensinar? Onde que eu posso saber mais sobre o que significa esse amor? A fonte básica é o Evangelho. No caso, os 4 evangelhos bíblicos, segundo Mateus, Marcos, Lucas, João. Temos também a interpretação disso feita à luz do Espiritismo, no Evangelho segundo o Espiritismo. E temos várias outras obras que podem nos auxiliar nesse intento. De quê? De compreender a palavra do Cristo, segundo o contexto histórico, segundo o significado original das palavras, enfim, buscar realmente entender tanto pela vivência dessa história de Jesus e como que ele mesmo materializou o ensino dele, e também analisar cada uma das parábolas e tudo mais. Esse ensino, esse estudo, está disponibilizado para qualquer interessado, por exemplo, nas casas espíritas. Há os núcleos de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, dos Evangelhos Bíblicos segundo o Espiritismo. Portanto, basta querer. Jeito de estudar isso, de buscar esse conhecimento, tem demais, existe demais. Basta ter a boa vontade, porque nem sempre vai ser um estudo fácil. Como qualquer coisa que a gente vai fazer na vida e que vai aprender algo novo, é claro que nós precisaremos de perseverança e de esforço, mas é possível aprender o que Jesus veio nos ensinar. Agora, o segundo aspecto, que é o moral, implica a vivência. Portanto, para que não sejamos hipócritas, além de buscar esse conhecimento intelectual, e esse conhecimento meramente intelectual nós já temos em algum grau, todos nós já temos, aliás, viemos aprendendo isso no mínimo ao longo de 2000 anos, e falta para nós, falta para a Terra, para a humanidade, o aspecto da interiorização moral dessa lei. Portanto, inscrever isso no nosso coração. E esse é um processo de amadurecimento da criatura. Essas duas facetas, a intelectual e a moral, se retroalimentam. Ou seja, quanto mais eu busco aprender e pesquisar, mais eu subsidio a minha prática, a minha vivência. E quanto mais eu faço esforço genuíno para praticar, mais eu amadureço, ou eu refino a lente com a qual eu leio e pesquiso esses textos bíblicos, esses textos da doutrina espírita, e, portanto, a minha visão e o meu entendimento vão amadurecendo, vão se aprofundando. Então, um texto que eu li há 3 anos não vai ser lido ou visto ou interpretado da mesma maneira como hoje. Então, são duas facetas que se complementam para impulsionar a criatura rumo ao progresso, rumo à maturidade psicológica, que se resume na capacidade de amar. Bom, continuando na interpretação desse texto de Emmanuel, nós percebemos que todos esses dizeres do benfeitor se voltam para o conceito de cristianismo redivivo.
Aqui ele se aproveita do texto de Paulo, que está lá na carta aos Hebreus, para apontar que é necessário trazer para dentro esse conhecimento, que é preciso ir além de meros pacotes mentais, de meros arquivos mentais. É preciso vivenciar, é preciso trazer Jesus para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Por quê? Porque o grande plano é e sempre foi que essa lei estivesse muito além de pedras, de estar inscrita em pedras, como foi o caso dos 10 mandamentos, e muito mais de estar registrada em papel, como é o caso da Bíblia. Essa lei sempre foi pensada para ser inscrita nos nossos corações, para ser vivida, para que realmente a gente tenha Jesus mais próximo da gente. Só que por que nós precisamos de tanto tempo? Esse sempre foi o plano original, só que nós não estávamos maduros para isso. E a providência divina sabe que a evolução não acontece em saltos. Então é por isso que ao longo de séculos e milênios nós precisamos passar por várias etapas de formalidade, de mais religião formal do que religiosidade propriamente dita. Porque o escopo, a grande finalidade aqui é o sentimento de religiosidade na sua pureza, que é a conexão com Deus, que é justamente esse cristianismo redivivo, essa interiorização da lei. Ninguém precisa me dizer mais o que fazer, porque eu já aprendi o sentido desse amor, dessa lei. Então, por livre e espontânea vontade, eu pratico, porque é bom amar, porque eu vejo que isso é bom para mim, que isso é bom para os meus relacionamentos. Isso é cristianismo redivivo. Esse é o panorama que Emmanuel traça no seu texto, aqui no capítulo 41. Porém, nem sempre, e talvez podemos nos perguntar, será que já estamos prontos para essa etapa? Historicamente, sim. Passamos por várias etapas de iluminação, de amadurecimento, de ritos externos, e agora nos é chamada a atenção para a essência, mais do que para a forma, para a religiosidade, mais do que para o credo religioso. E podemos nos perguntar qual é o nosso grau de cristianização real. Para além de segmento religioso, qual é o meu grau de interiorização mesmo dessa lei? E acerca dessa temática, temos um exemplo muito interessante, que é o de Alcione, relatado lá no romance histórico de Emmanuel, Renúncia, chamado Renúncia. Justamente em um momento em que essa personagem, né, que na verdade é uma pessoa, justamente em uma parte em que Alcione discorre sobre a diferença do credo formal, da religião, da igreja, em contraposição à religiosidade, ao sentimento íntimo de conexão com o Pai, ela nos explica. Não que a estrutura religiosa seja inútil, é claro que não. Ajuda, sim, quando é feita com amor, quando é feita com interesse genuíno em amparar. Essa estrutura formal religiosa ampara corações. E isso é importante. Porém, acima de qualquer coisa, é necessário que haja esse empenho de realmente ter intimidade com Deus. E aí ela cita uma parte do seu discurso muito bonita. O seguinte: é necessário estabelecer o culto do Senhor dentro de nós mesmos. Então, o que isso quer dizer? Isso aqui é uma menção ao processo histórico de amadurecimento e espiritualização do ser humano. Porque por muito tempo precisamos de registros físicos, de registros materiais, e precisamos de templos físicos. Mas agora é chegada a vez de nós sermos a tábua de inscrição desse evangelho e de nós sermos o templo de adoração. E é justamente fazendo esse esforço de intelectualização, acompanhado necessariamente do empenho real, honesto, de aplicar esses princípios cristãos, esses princípios da lei divina no nosso cotidiano, é assim que a gente cumpre o plano original de Deus para a humanidade. Que é o quê? Ter
essa semente, essa lei, essa consciência gravada em nós. E o que esse processo de gravação, como Emmanuel menciona, gravação dessa lei em nós, ou de construção desse cristianismo redivivo, o que isso requer de nós? Primeiro, que nós paremos de separar o laico do religioso. Porque como todos os benfeitores nos explicam, como a própria vivência de Jesus na Terra nos indicou, como o próprio Emmanuel em vários textos sublinha para nós, o mundo inteiro é campo de trabalho e aprendizagem. Então, seja dentro da igreja, seja dentro da casa espírita, seja no meu local de trabalho, na minha casa, no meu lar, tudo é ocasião para a gente poder entender o que é amar e tentar praticar isso. Tentar trazer Deus para perto da gente, tentar trazer Jesus e tentar entrar em contato com essa espiritualidade que executa a vontade de Deus. E segundo, essa interiorização exige de nós que paremos de terceirizar responsabilidades, que joguemos para a figura do ministro religioso, do padre, do pastor, do dirigente espírita, quem quer que seja, que paremos de exigir dessas pessoas que elas façam algo que é intransferível, que somente a gente pode fazer. Nos dizeres de Alcione, é aquela questão, para a gente realizar a união com Deus, a união divina, é indispensável que marchemos na terra de nós mesmos. E essa caminhada de interiorização, de elevação, de espiritualização, ninguém pode fazer por nós. Se compreendermos, portanto, que é um dever nosso, aliás, esse é simplesmente o objetivo da nossa encarnação. Essa interiorização e espiritualização são justamente o que viemos fazer aqui na Terra. Viemos aprender a amar. E esse movimento, se entendermos esse movimento de interiorização como um dever que é nosso e que vai além das paredes da igreja e que precisa, não só pode, como precisa ser realizado a todo instante, ao longo do nosso dia, da nossa semana, da nossa vida, aí estaremos na senda correta desse processo de gravação dessa lei dentro da gente. Vamos conseguir fazer isso de maneira perfeita? É óbvio que não, nós somos seres imperfeitos. Porém, nós temos sim condições de oferecer o nosso melhor. Esse compromisso conosco mesmo, com a nossa qualidade de vida, isso a gente tem condição de fazer. E de fato, Deus não espera de nós a perfeição, Ele não espera de nós que sejamos algo que não temos condições de ser agora. Mas nós temos condições de oferecer o nosso melhor. E isso não é nem para Ele, porque Ele não precisa disso. Quem precisa desse esforço, desse compromisso, é a gente mesmo. Bom, continuando na compreensão do capítulo 41, nós vemos aqui que o texto de Paulo, que serviu de base para Emmanuel, menciona muita questão, já começa falando da pregação. E nenhum irmão precisará pregar ao seu irmão. Isso aqui é um cenário ideal futuro, e de um futuro breve, esperamos. Então podemos nos perguntar, pregação da lei, isso é importante? Isso existe? Existe, inclusive faz parte de uma ordem direta dada por Jesus e que consta lá no capítulo 28 de Mateus, versículos 19 e 20. Ele fala com todas as letras, ide, portanto, e fazer que todas as nações se tornem discípulos, ensinando-as a observar tudo que vos ordenei. Portanto, sim, é importante pregar. A questão aqui é, que tipo de pregação é essa? E para quem que é? Então, é uma pregação do tipo proselitismo religioso? Não. Aliás, é isso que temos feito ao longo dos milênios e tem apenas, tem tido a sua utilidade, mas ao mesmo tempo tem fabricado muitos hipócritas e não tem ido ao cerne das questões mais sérias da humanidade, não tem modificado o ser humano. Então, que pregação é essa? Primeiramente, e acima de qualquer coisa, a pregação do evangelho que precisamos fazer é para nós mesmos. A primeira pessoa a quem devemos evangelizar é a gente mesmo. Então, antes de pensar em passar isso pro meu irmão,
eu tenho que pensar em que medida eu já compreendo tal ou tal mandamento, tal ou tal aspecto da lei que se resume em amar. Então, a grande questão aqui é um movimento de realmente autorreflexão, de voltar para si mesmo. Mas e aquela parte do gravar a lei na nossa mente, que é um aspecto intelectual da coisa, né, da questão? Isso exige estudo? Sim. Então nada impede que nas casas espíritas ou nos nossos lares nós possamos realizar esse estudo de maneira séria, de maneira comprometida, regular, sistemática. Isso pode ser feito no Evangelho no Lar, isso pode ser feito em estudos ofertados pelas casas espíritas, isso pode e deve. Mas o principal dessa pregação aqui é a pregação a nós mesmos. E em segundo lugar, se eu tiver de contribuir alguma coisa com o meu próximo, essa contribuição vai vir principalmente por ele enxergar Jesus em mim. Ou seja, eu sou capaz, eu já tenho esse grau de vivência do Evangelho ao ponto de as pessoas que convivem comigo, e apesar das minhas imperfeições, conseguirem enxergar Jesus em mim? Porque esse é o jeito como a gente prega Jesus. Porque a pregação de boca para fora, inclusive usando o nome do Cristo para cometer atrocidades, isso nós já fizemos demais ao longo dos séculos e não deu muito certo. Criamos traumas, criamos oposição ao nome do Cristo. Porque é lógico, se eu prego Jesus por meio da violência, por meio da intolerância, é óbvio que essa mensagem não vai chegar como deveria chegar. Então, o que a pessoa que convive comigo vê em mim? Ela vê uma comunicação violenta, ela vê reações ou ações intolerantes, reações de incompreensão? Perguntemos-nos isso, porque essa pregação, por isso que essa pregação tem que começar com a gente. Por isso que tem que começar da gente pregando pra gente mesmo, pra gente entender o alcance dessa mensagem, para que ela seja realmente gravada na gente. Quando isso acontecer, a vivência natural no nosso cotidiano vai passar essa mensagem boa, essa energia boa e vai atrair pessoas para Cristo. Nós vamos nos estimular mutuamente a buscar e a nos aproximar de Jesus. Bom, continuando aqui e finalizando o nosso entendimento da noite, podemos fazer os seguintes questionamentos. Se a lei se resume a amar, e ela precisa ser gravada dentro de mim, e ela precisa ser pregada acima de qualquer coisa para mim mesma, então o que eu posso fazer para amar mais e melhor? Isso aqui é uma reflexão de autoconhecimento mesmo. Não precisa estar carregada de julgamento nem de autodepreciação. Todos nós temos limitações, ninguém aqui ama de maneira plena, porque somos, de fato, seres humanos em construção e aprendizado. Mas numa análise honesta, o que falta para mim para trazer mais Jesus para o meu cotidiano? Dada a minha vibração mediana, o meu nível médio de pensamentos e de sentimentos, eu posso dizer que Jesus está comigo ao longo do meu dia? Ou será que por meio da minha vibração mais comum, eu estou afastando, eu estou me impedindo de sentir esse amor que vem do Cristo, que vem do Pai? Por que desse exercício? E esse é o grande objetivo do texto do Emmanuel, a gente refletir sobre como cada um de nós tem interiorizado essa lei. Por que esse exercício, e ele tem que ser diuturno, por que ele compensa? Porque as consequências da gravação dessa lei divina, sobretudo, por que esse exercício compensa? Porque as consequências dessa gravação da lei divina, sobretudo em sentido moral, dentro da nossa mente, do nosso coração, traz consequências, traz um impacto impensado, um impacto gigantesco. Primeiro, no relacionamento da criatura consigo mesma, no relacionamento da pessoa com os outros, e isso vai aumentando. Por quê? Porque o impacto não para por aí. Abarca a estrutura social, econômica, cultural. Emmanuel traça todo um panorama aqui. O que vai acontecer quando cada um conseguir
fazer pelo menos o esforço de interiorizar, de gravar essa lei, vai mudar tudo. E quem não gostaria de viver num mundo desse? Num mundo em que as pessoas sabem o que é correto e têm a força moral e a boa vontade para aplicar esse certo. Quem que não quer viver num mundo em que as pessoas vivem com um pouco mais de solidariedade, com mais respeito, em harmonia, em que a gente consegue enxergar o ser humano como irmão? Quem que não quer? Portanto, refletamos. Essa reflexão para a nossa semana, a nossa tarefa de casa. Vamos começar a ser essa mudança que a gente deseja para o mundo. Esse panorama que Emmanuel traça aqui, vamos tentar trazer isso como algo vivo, como algo que realmente é possível. E vamos começar isso a partir de nós mesmos, marchando a terra interior, essa terra de nós mesmos. Bom, queridos amigos, diante dessas belas reflexões, fiquemos agora com a música Luz Divina, interpretada por Cacau. Tenham todos um ótimo dia, uma ótima tarde ou uma ótima noite. Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda a dor. Embora a miséria amarga dos prantos de nosso erro, desse mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna da alegria e da bonança, nossa porta de esperança que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza, no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão, ó Pai, sois a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda a aspereza, vencendo toda a aflição. No dia da nossa morte, no abandono, no tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra, da dor, do mal. Que nos últimos instantes sintamos a luz da vida renovar
redimida na paz ditosa, Rei imortal.